Olá pessoal, bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. No vídeo de hoje vamos fazer um apanhado geral sobre o que é alargamento, este processo de usinagem. Se você gosta então desse tipo de assunto, já se inscreve aqui no canal e vem comigo. Eu sou Jonathan Venâncio e você está no canal O Mundo de Ferro. Bem-vindos ao canal O Mundo de Ferro. Antes de iniciar o vídeo, não se esquece de deixar o like e de se inscrever. Vem comigo. Primeiramente, o que é o alargamento? O alargamento é uma operação de acabamento de furos de alta precisão realizada com uma ferramenta multiarestas. O excelente acabamento superficial, a qualidade superior do furo e a tolerância estreita da dimensão são alcançadas com altas taxas de penetração e pequenas profundidades de corte. Algumas considerações que a gente precisa ter ao iniciar este processo, essa operação. Ao realizar as operações de alargamento, vários parâmetros devem ser considerados, porque afetam a vida útil do alargador, como a profundidade de corte, velocidade e avanço, material da peça, batimento radial, offset, refrigeração, pressão e concentração, cortes interrompidos, fixação da peça, geometria e classe, comprimento da ferramenta e também o porta-ferramentas correto. Algumas dicas para o alargamento. Para obter melhores resultados ao usar alargadores, é fundamental fazê-los trabalhar de modo correto. É uma falha comum preparar furos para alargamento com muito pouco material. Se pouco sobremetal for deixado no furo antes do alargamento, o alargador esfregará na superfície da peça, apresentará assim um rápido desgaste, resultando em perda do diâmetro. Não deixar muito sobremetal no furo é igualmente importante para o desempenho da ferramenta. Selecione um bom alargador e velocidades e avanços ideais de alargamento para a aplicação. Certifique-se de que os furos pré-usinados tenham o diâmetro correto. A peça deve ser mantida rígida e o fuso da máquina não deve ter folga. O mandril deve ser de boa qualidade. Se o alargador escorregar no mandril e o avanço for automático, o alargador pode quebrar. Mantenha o balanço da ferramenta no mínimo, a partir do fuso da máquina. Use os lubrificantes recomendados para aumentar a vida útil da ferramenta e assegurar que o fluido atinja as arestas de corte. Como o alargamento não é uma operação de corte pesada, a diluição de 40:1 de óleo solúvel é normalmente satisfatória. Se a usinagem não usar refrigeração, o jato de ar deve ser usado com ferros fundidos cinzentos. Não deixe que os canais do alargador fiquem bloqueados com cavacos. Antes que o alargador seja reafiado, verifique a concentricidade entre os centros. Em muitos casos, somente condutores cônicos precisarão ser reafiados. Mantenha os alargadores afiados. A reafiação frequentemente é uma boa economia, mas é importante entender que os alargadores cortam somente nas pontas inclinadas e cônicas e não nas fases paralelas. Consequentemente, apenas essas pontas precisam ser reafiadas. A precisão de reafiação é importante para a qualidade do furo e a vida útil da ferramenta. Vamos ver agora então como alargar um furo. Ao alargar um furo, é importante considerar as seguintes recomendações. Primeiro, sobre remoção de sobremetal. A remoção de sobremetal recomendadas em operações de alargamento depende do material de aplicação e do acabamento superficial do furo pré-usinado. Existe uma tabela com algumas medidas que você pode usar como orientação. Eu vou deixar essa tabela aqui passando na tela e vocês podem dar uma analisada nela depois. Setup da peça. Certifique-se de que a peça a ser alargada esteja devidamente presa. Para furos passantes, certifique-se de que haja espaço para o escoamento dos cavacos. Quando alargar peças com paredes finas, certifique-se de que a força de fixação ao redor da peça seja uniforme. Fluido de corte para alargamento. A principal tarefa do fluido de corte é fornecer refrigeração diretamente na zona de corte, o que resulta em vida útil da ferramenta mais longa e melhor escoamento de cavacos. Para alargadores inteiriços de metal duro, a refrigeração interna é axial para canais retos e lateral para alargadores com canais helicoidais. Usar emulsão como fluido de corte geralmente resulta em melhor vida útil da ferramenta do que usar óleo. A pressão de 15 bar é recomendada. A pressão de refrigeração mais alta pode ter um efeito positivo no controle e no escoamento de cavacos. Posição do alargador. O offset entre o furo pré-usinado e o alargador deve ser o menor possível para evitar vibrações. Cortes interrompidos. Os alargadores normalmente podem ser usados para usinar furos cruzados com menos de 2 mm de diâmetro se o diâmetro da cabeça do alargador for inferior a 22 mm e furos cruzados com menos de 3 mm de diâmetro se o diâmetro da cabeça do alargador for menor que 22 mm ou maior. Alargamento
alargamento de uma superfície angular ou inclinada. Ao alargar superfícies inclinadas ou angulares com um alargador, o ângulo máximo recomendado na entrada é de 5 graus. Certifique-se de sempre minimizar o batimento radial. Consulte os especialistas técnicos quando usar um alargador inteiriço de metal duro. Alargamento de um furo pré-usinado. O alargador não deve ser usado para corrigir erros de posição ou retilineidade de furos pré-usinados. A retilineidade de um furo pré-usinado deve ser menor que 0,05 mm. Certifique-se de que o diâmetro do furo pré-usinado possibilite a profundidade radial de corte recomendada. Por último, vamos falar sobre problemas e soluções que encontramos ao alargar um furo. Os principais problemas são: batimento radial do fuso ou da ferramenta é muito alto, dados de corte incorretos e arestas postiças. E quando é possível resolver este tipo de problema, verifique todo o sistema, ferramenta, fixação, fuso, refrigeração, etc. E sempre mude apenas um parâmetro por vez. Vamos analisar problema por problema. Primeiramente, furo muito grande. Este problema geralmente acontece quando o diâmetro da ferramenta é muito grande, a velocidade de corte ou avanço são muito altos, o batimento radial da ferramenta ou do furo não é bom, o chanfro de corte é muito curva ou varia, aresta postiça, o percentual de óleo na refrigeração é muito alto e o furo pré-usinado está desalinhado com o alargador. Outro problema que pode acontecer é o furo muito pequeno. Isso acontece geralmente quando a ferramenta está muito desgastada, a velocidade de corte ou avanço estão muito baixos, a peça tem paredes finas, a peça pula para trás após a usinagem, a folga para o alargamento é muito pequena. Outro problema são os furos cônicos. Neste caso, acontece quando o batimento radial da ferramenta ou do fuso não é bom, falha no chanfro de corte, furo pré-usinado está desalinhado com o alargador e também o furo piloto está impreciso. Um outro problema que acontece são furos com acabamento superficial insatisfatório, que pode ser causado quando nenhuma refrigeração existe ou a refrigeração até existe, mas é insuficiente e resulta em aresta postiça, quando a remoção de cavacos é insatisfatória, quando o material se curva resultando em arestas postiças, quando o acabamento do furo piloto é ruim, quando o batimento radial é ruim no chanfro de corte, quando a velocidade de corte e o avanço está muito alto e quando a ferramenta está danificada, por exemplo, quando as arestas de corte estão quebradas. Outro problema é a posição incorreta do furo, que pode ser causado por posição incorreta do furo piloto e batimento radial ruim no chanfro de corte. Outro problema é quando o furo é convexo ou oval. Neste caso, talvez a peça não está estável no dispositivo de fixação. Outro problema são marcas de trepidação no furo, que pode ser causado por aresta postiça, quando o percentual de óleo na refrigeração é muito baixa, quando a fase circular é muito larga, quando a folga para o alargamento é muito pequena, quando a ferramenta está fixada incorretamente com o suporte, ou seja, quando não é forte o suficiente, não está reta, por exemplo, o batimento radial do fuso é ruim e quando o avanço é muito baixo. Fixação e quebra da ferramenta também é outro tipo de problema, que pode ser gerado por conicidade muito pequena, fase circular muito larga, quando o furo piloto é muito pequeno, quando o chanfro de corte está muito desgastado ou desigual, quando o avanço é muito alto e também quando existe problemas com cavacos. Outro problema são avanços de canais no furo. Isso acontece quando a ferramenta está muito desgastada, quando as arestas de corte podem estar quebradas e quando a aresta postiça nas arestas de corte está presente. E o último problema que vamos falar são os problemas de remoção de cavacos, que pode gerar até outros tipos de problema. Eles acontecem quando a velocidade de corte ou de avanço está muito alta ou muito baixa. Quando a pressão da refrigeração está incorreta, às vezes é usado um alargador diferente, então sempre verifique se o alargador certo está sendo usado. Se quando é canal helicoidal você está usando para furo passante e se quando é furo cego você está usando o canal reto. E você tem algum tipo de problema ou resolveu algum tipo de problema com o alargador na sua empresa, na sua fábrica? Se sim, deixa aqui nos comentários que eu quero saber. No mais, não se esqueça de curtir, de compartilhar, de comentar e também de se inscrever aqui no canal. Eu sou o Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.